Olá, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre verbo na página 48 da sua apostila. Vamos começar do básico, se você quer identificar se uma palavra é ou não o verbo, você pode seguir, por exemplo, pelo contexto daquela palavra. Se ela for verbo, ela poderá indicar na frase ou um estado, ou mudança de estado, ou fenômeno da natureza, existência, um desejo, uma conveniência, etc. Então, por exemplo, você diz, eu estou cansada, você observa que a palavra que vai pronunciar aqui um estado, né, o modo de ser de alguém, o modo de estar, é a palavra estou. E na segunda frase, tornou-se, ele se tornou, então quer dizer, uma mudança de estado. Então eu sei que destas palavras aqui na frase, a única que anuncia uma mudança de estado é essa, então o verbo pode anunciar estado, mudança de estado, então estou diante do verbo. O verbo pode indicar um fenômeno da natureza, então nevou em Gramado, choveu na minha cidade, ventou muito ontem, então nevou, choveu, ventou, são verbos porque informam fenômenos naturais. Se você vira a frase, havia muitos textos disponíveis na plataforma, ou então há muitos textos, não importa, você tem um verbo, o verbo haver, no sentido de existência. Quero fazer mais tarefas para Roque, você observa que a palavra que informa um desejo aqui é quero, quero fazer. Fazer é a ação. Então, se a palavra indica um desejo, indica uma ação, então você está diante de verbo. Se indicar uma conveniência, por exemplo, o trabalho de freelancer me convém, então convém é o verbo convir, indica uma conveniência. Então, se você souber os contextos que o verbo pode expressar na frase, você já vai identificar a palavra que é verbo ali. Mas, principalmente, o verbo indica ação, né? O mais comum do verbo é indicar ação, estado, o fenômeno da natureza. E você precisa também, depois de você ter esse primeiro contato com a palavra, que provavelmente você vai classificar como verbo, porque você vai identificar esses contextos aí, saiba o que é o verbo na definição da palavra, que é uma classe de palavra variável, então ela vai flexionar, e em que o verbo flexiona? Flexiona em pessoa, por exemplo. Pode ser primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Por exemplo, quando a gente diz aqui, ó, eu estou cansada, aqui no primeiro exemplo, então, você observa que já apareceu o pronome eu aqui, que é de primeira pessoa, mas mesmo que ele estivesse oculto, tivesse começado a frase só como estou cansada, você já saberia, pelo contexto, que estou tem que ser a pessoa que fala, ou seja, eu. Então, primeira pessoa, então ele flexionou na primeira pessoa. Mas se você perguntar assim, por exemplo, estás cansado? Estás cansado ou cansada? Então, mesmo que não tenha aparecido aqui a referência a quem o verbo esteja se referindo, você vai identificar que não pode ser eu nem ele estás ou ela estás, não combina. Então você verá que esse estás corresponde a tu, eu estou, tu estás, e tu é a segunda pessoa. Então você está flexionando ali o verbo na segunda pessoa. Agora, se nós dissermos que Maria está cansada, quer dizer, é ela, é a pessoa de quem eu estou falando. Então, aí ele foi flexionado na terceira pessoa. Então, é isso que é o verbo flexionar em pessoa. Mas pode não ser apenas eu que esteja cansada, pode ser nós. Então, quando eu falo nós estamos cansados, então aí eu estou variando o verbo, a forma verbal estamos no número plural. Então, o número quer dizer, ele pode
está no singular ou ele pode estar no plural. Agora, a questão de variar em tempo, presente, pretérito, futuro, em modo indicativo, subjuntivo, imperativo e voz ativa, passiva e reflexiva, falaremos mais à frente, ok? Então, ótimo. Depois, você já sabe identificar verbo, ou pelo contexto, porque você vê que é a palavra que pode flexionar em tempo, em modo, em pessoa, em número. Você precisa também identificar as formas nominais do verbo. Quando a gente diz formas nominais, é porque a forma é o verbo, mas às vezes com aquela forma ele pode assumir a característica de um nome, ou seja, de uma classe gramatical que não seja verbo. Por exemplo, ele pode assumir a função de um substantivo na frase, ou de um adjetivo, ou de um advérbio, com aquela mesma forma que você o chama de verbo, com aquele mesmo formato. Então, essas formas nominais são três, ó, o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Você identifica cada uma pela terminação. O infinitivo, a marca é o R. Então, os verbos que terminam em ar, er, ir, nós dizemos que eles estão no infinitivo. E nós só falamos a, er, ir, porque só tem 3 conjugações na língua portuguesa, mas é claro que nós temos o verbo por e os derivados de por, como compor, antepor, repor, etc. e tal, né? Que você vai também encaixar em uma dessas conjugações que nós vamos ver agora, só para, se alguém estiver lembrando, falar, mas e o por que termina em o, porque não entrou aqui, né? Então, calma, nós ainda vamos falar sobre ele. Agora, só para que você veja porque o infinitivo é uma forma nominal do verbo, repare esses 2 exemplos. Eles não estão na sua apostila. Então, se você gosta das coisas bem detalhadas, acrescente aí. Acordarei quando o galo cantar. Você ouviu o cantar do galo? Então, você observa que estas 2 palavras aqui, circuladas, têm a mesma forma, o mesmo formato. Então, você olha logo e fala, é o verbo cantar. Mas aí, a hora que você aproxima e analisa o contexto, você observa que aqui na primeira frase, acordarei quando o galo cantar. Então, você observa realmente que aqui é a palavra cantar, denotando uma ação que o galo vai praticar, certo? O galo é o sujeito dessa ação. Então, aqui você tem indiscutivelmente o verbo. Agora, quando você fala, você ouviu o cantar do galo? Só de você perceber que nós colocamos aqui um artigo e artigo só acompanha substantivo, então, neste contexto, cantar é uma palavra substantivada. Ou então, simplesmente é um substantivo aqui nessa frase. E você observa que o formato é o mesmo, a escrita é a mesma. Então, por isso que infinitivo é chamada de uma forma nominal do verbo, porque com o mesmo formato ele vem sendo, representando simplesmente a ação que um sujeito praticou, ou vem nomeando algo que alguém, alguma coisa fez. O gerúndio, cuja terminação é NDO, essa é a marca do gerúndio. Então, se você quer um verbo no gerúndio, é só colocá-lo terminando em NDO. Por exemplo, beber é bebendo, partir é partindo, estudar é estudando. Aí você tem gerúndio. Então, também é uma forma nominal do verbo, por quê? Repare que nessa frase, ele tem tão pouco tempo que estuda comendo. Então, indiscutivelmente, nós sabemos que isso é um verbo. Mas você repara, pelo contexto, que é como se eu estivesse aqui querendo indicar o modo como ele realiza a ação de estudar. Então, como é que ele estuda? Ele estuda comendo. Então, ele poderia estudar atenciosamente, né? É tão pouco tempo que estuda atenciosamente, atentamente. Então, se tivesse colocado atentamente, você não teria dúvida em classificar como um modo como a pessoa estuda. Mas então você tem que compreender que esse comendo também é o modo como a pessoa está estudando. Então, é o verbo sim, no gerúndio sim, mas com valor de advérbio.
Então, por isso, nós dizemos que gerúndio também é uma forma nominal do verbo. Olha essa outra frase. Tenho agonia de pessoa assobiando. Então, assobiando é o verbo assobiar no gerúndio. Olha a marca dele aqui. E você observa que assobiando ficou quase que com o valor de um adjetivo aqui, ou seja, ele tem o valor de um adjetivo, então é como se eu tivesse colocado um adjetivo aqui para caracterizar o substantivo pessoa. Pessoa assobiando. Então, é o gerúndio fazendo o papel de um qualificador de nome nessa frase. Água fervendo é perigoso. Então, você observa que fervendo com NDO só pode ser o gerúndio do verbo ferver. Mas você observa que nesse contexto, ele veio caracterizar a água que traz perigo para a gente, água fervendo. Então, é como se estivesse, olha, se eu falasse água quente é perigoso, então se falasse água quente, você não teria dúvida nenhuma de que quente é adjetivo. Então, você observa que esse gerúndio aqui está com valor de adjetivo, certo? Então, se tem valor de advérbio, se tem valor de adjetivo, então está fugindo do contexto de verbo um pouquinho, mas tem o formato do verbo. Então, por isso a gente diz que é forma nominal do verbo, porque tanto ele pode indicar uma ação, lógico, está indicando a ação aqui, comendo, mas com uma valoração de advérbio de modo, é o modo como a pessoa estuda. Aqui é a mesma coisa, e aqui só de estar realmente ao lado do substantivo água e nem denota uma ação que ela pratica, é o estado em que ela se encontra, aí que se aproxima mais de um adjetivo. O particípio é outra forma nominal do verbo que vai terminar em ado ou ido na maioria das vezes. Disse na maioria porque este é o particípio que nós chamamos de regular. Ou seja, a maioria dos verbos, quando colocados no particípio, que é aquela forma que vai indicar uma ação passada, terminada, concluída, a maioria deles vai terminar em ado ou ido. Estudado, vendido, partido, mas alguns vão terminar diferente. Por exemplo, o verbo abrir não é abrido, vai ser aberto. Escrever é escrito. Então, você vê que não vai terminar em dó, então aí nós já vamos ter também o particípio chamado de irregular para alguns verbos, mas a maioria vai terminar em ado ou ido. Com essa terminação, observe que quando a gente diz uma criança amada é mais feliz. Quando eu disse amada, logo você pensou no verbo amar, cujo particípio é amado, terminado em dó. E como o particípio vai ganhar valor de adjetivo nas frases, então ele vai flexionar como o adjetivo flexiona, ganhando forma masculina ou feminina, singular ou plural, de acordo com a palavra a qual ela se refira. Então, uma criança amada é mais feliz. É o particípio do verbo amar e está indicando que alguém praticou a ação de amar essa criança. Então, tudo bem, é o verbo no particípio. Quando eu digo a criança é amada pelos pais, então, amada, de novo, é o verbo amar no particípio. Mas aí, quando você observa uma criança amada é mais feliz, então, esse amada aqui, embora seja a forma do particípio, aqui ela equivale exatamente ao adjetivo qualificador da criança. E aqui, amada, mesmo que tenha o mesmo formato da questão da frase anterior, você observa que a palavra amada na segunda frase veio para representar a ação que os pais praticaram sobre a criança. A criança é amada pelos pais, ou seja, os pais amam a criança. Então, é o verbo amar no particípio. Então, a forma é a mesma, por isso que nós chamamos de forma nominal, ok? Em se tratando de conjugações, como já havíamos anunciado anteriormente, os verbos podem terminar em ar, er ou ir, né?
A primeira vogal do alfabeto, E a segunda, o I a terceira. Então, respectivamente, serão verbos de primeira, segunda ou terceira conjugação. Aí, como já havia dito sobre o verbo por, terminado em or, e os derivados deles, como antepor, compor, contrapor, opor, pospor, etc., que existem outros, esses verbos aí, eles vão pertencer à segunda conjugação, porque o por vem do latim poer, e não existe a quarta conjugação na língua portuguesa, porque só existe o verbo por, com essa terminação, or, e os derivados dele. Então, eles se encaixam aqui na segunda conjugação. Então, a questão de identificar a conjugação dos verbos é muito simples, mas é importante, porque às vezes vem questão de concurso em que a banca queira saber a conjugação de um verbo conjugado na frase. Então, aí, para você saber, você tem que colocá-lo no infinitivo, para você saber a conjugação, lógico. Lógico que vai saber facilmente, mas sempre tem um ou outro que pode nos pregar uma peça. Por exemplo, o verbo ser e o verbo ir, quando conjugados lá no pretérito perfeito do indicativo, ou seja, aquele tempo que se refere a uma ação passada e acabada, vão ser conjugados, escritos da mesma forma. Por exemplo, o verbo ser, você vai dizer que eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Se for o verbo ir, você vai conjugar eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Ou seja, falei a mesma coisa, embora sejam dois verbos diferentes. Então, se aparecer para você uma frase como ele foi ao baile, veja bem, ele foi ao baile. Ela não foi, ele não foi feliz na viagem. Não, eu vou mudar isso aqui. Vou tirar essa viagem, porque senão vai confundir com o verbo ir. Ele não foi feliz. Não, ainda não vai ficar bom, ainda vai confundir. Vou até mudar o sujeito. Eu fui feliz naquele tempo. Então, você observa que eu fui ao baile, eu fui feliz naquele tempo, nós temos a forma verbal idêntica nos dois trechos. Idêntica na escrita, na pronúncia, porém diferente na semântica. O sentido é diferente na primeira, quando você diz eu fui ao baile, quer dizer que é de ir, você praticou a ação de ir. Eu fui feliz naquele tempo, aqui nós estamos nos referindo ao estado de ser feliz. Então, aqui na primeira frase, a forma verbal fui pertence à terceira conjugação, enquanto nesta segunda frase pertence à segunda conjugação. Então, conjugação é simples, mas temos que ter cuidado com alguns verbos como esses dois aí relacionados. Quando você vir a expressão locução verbal, você vai lembrar que é um conjunto de dois ou mais verbos. Em geral, vão aparecer dois, mas nós podemos ter locuções com mais de dois verbos também. Aí você precisa saber que nesse conjunto, o primeiro verbo é sempre o verbo auxiliar e o último verbo é sempre o principal. Este verbo que você vai chamar de auxiliar é aquele que vem conjugado, ou seja, é aquele que vem flexionado na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural, num determinado tempo, presente, pretérito ou futuro. E o verbo principal vai aparecer sempre numa forma nominal, ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio, que nós acabamos de falar. Agora mesmo nós falamos das formas nominais. A locução verbal também pode receber
essas denominações, perífrase verbal ou conjugação perifrástica. O comum mesmo é falar locução verbal, mas é bom que saibamos que tem essas denominações também, porque vai que algum examinador queira pegar, né, a gente de surpresa e vem com essas expressões, você sabe muito bem do que se trata e às vezes não conhecia a expressão. Então, identificou na frase uma locução verbal, ele está cantando na chuva, observa que você poderia dizer simplesmente ele canta na chuva. Mas é lógico que quando eu lanço mão de uma locução verbal, de repente eu queira informar com mais precisão alguma coisa. Porque quando eu falo ele está cantando na chuva, quer dizer que isso está acontecendo no momento da minha fala. E quando eu falo que simplesmente ele canta na chuva, pode ser apenas referência a um hábito que a pessoa tem, nesse momento nem chovendo está, então nem cantando também, certo? Então, mas tudo denota a ação presente. Mas a locução aqui não deixa dúvida que está acontecendo no momento da fala. Mas, enfim, é só para que você veja que a locução verbal é quando você usa 2 ou mais verbos com o valor de um só. Isso é a definição de locução. Qualquer tipo de locução é porque você vai ter 2 ou mais palavras equivalentes a uma apenas. E em se tratando de locução verbal, não se esquecer que o primeiro é sempre o verbo auxiliar e o último é sempre o principal, certo? Flexão em modo. O verbo, ele varia em modo em 3 tipos que nós temos, 3 tipos de modos verbais, ou seja, o jeito de você relacionar o verbo na frase. Você relaciona o verbo na frase afirmando positivamente, ou então hipotetizando ou ordenando. Então, se for uma certeza, uma realidade, você tem o verbo no modo indicativo. Se prenunciar ali uma possibilidade, uma hipótese, nós estaremos com o subjuntivo, e se for ordem, pedido, conselho, nós vamos ter o modo imperativo. Por exemplo, quando a gente diz ele estuda muito, nós usamos o verbo estudar de uma forma positiva, de forma certa. Então, eu vou dizer que este verbo está conjugado no modo indicativo. Mas se for, espero que ele estude muito, veja bem que aqui, essa ação de estudar nos remete a um desejo, a algo que eu estou esperando, que eu estou querendo. E aquilo que a gente quer pode ou não acontecer. Então, isso aqui é uma possibilidade. Pode ser que ele estude, mas também pode ser que não estude. Então, aqui instalou-se a hipótese. Então, este verbo, neste contexto, está no subjuntivo. Agora, alguém chega para você e diz, estude muito. A pessoa está te dando uma ordem, ou fazendo um pedido, ou te dando um conselho. Então, se for nesse contexto, você vai ter o verbo no imperativo. Repare que essas 2 formas aqui exemplificadas, olha, espero que ele estude muito, e agora estude muito, olha, o verbo é o mesmo, a mesma escrita, tudo igualzinho. Então, você vai diferenciar um do outro pelos contextos. O contexto da dúvida, da hipótese, da possibilidade e o contexto da ordem, do pedido ou do conselho. Aí, então, subjuntivo e imperativo. Bom, como já sabíamos que iríamos falar sobre os tempos verbais, então, aqui você vê, neste quadro, resumidamente, os tempos do modo indicativo e do modo subjuntivo. Então, nós temos aqui, no modo indicativo, o presente, o pretérito e o futuro. Então, 3 tempos básicos. Só que o pretérito se subdivide em pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E o futuro do presente e futuro do pretérito. Você observa que presente, tradicionalmente, é aquilo, né, aquele tempo que vai indicar algo que acontece, uma ação, um fato que acontece no momento da fala. Por exemplo, agora sonho com uma viagem. Então, o verbo sonhar está denotando
um fato que acontece no momento que eu estou falando, eu estou sonhando agora. Porém, não é só isso que o presente indica. Se você tiver a frase, ó, Cabral chega ao Brasil em 1500. Então, você observa que 1500 já faz um tempinho, mas eu coloquei o verbo chegar no presente. Então, nós chamamos isso aqui de presente histórico, ou seja, ele está sendo utilizado, conjugado no tempo presente do indicativo, mas ele faz referência a um fato que já aconteceu já faz tempo. Então, você observa que presente não quer dizer que vai indicar só aquilo que acontece no momento que a gente fala, não. Temos o presente histórico. Mas também ainda temos o presente, por exemplo, se eu disser assim, amanhã faço o dever. Observe o verbo fazer aqui, faço. Eu faço, está no presente. Mas eu vou fazer é amanhã, veja bem, amanhã é futuro. Então, aqui também eu tenho o tempo presente, mas para referenciar uma ação futura próxima, certo? Então, isso é o tempo presente do indicativo. Pode ser algo que acontece quando se fala, pode ser uma referência a um fato que já aconteceu, que é o presente histórico, ou que ainda vai acontecer, certo? Mas em se tratando de pretérito, então nós vamos ter o perfeito quando você fizer referência a uma ação concluída, acabou, você olha para trás e vê aquilo executado. Pronto. Por exemplo, ontem sonhei com você, então sonhei aqui, já passou e acabou e pronto. Então, esta é a marca do pretérito perfeito, uma ação concluída no passado. O pretérito perfeito, na segunda pessoa, tem essa desinência aqui, ó, STE. Na segunda pessoa do singular, STS, na segunda pessoa do plural. Por exemplo, eu sonhei, tu sonhaste, ele sonhou. Nós sonhamos, vós sonhastes, eles sonharam. Só para que você saiba que STE só existe aqui na segunda pessoa do pretérito perfeito. Então, se você vir um verbo com essa terminação, já sabe que está no pretérito perfeito. Passando para o pretérito imperfeito, você vai ver que ali nós teremos uma ação passada, mas parece que não foi concluída, ou então que perdurou, né? Ou seja, teve uma certa durabilidade antes de ser concluída. Por exemplo, durante seu afastamento pela lesão, o jogador sonhava com a volta aos campos. Então, sonhava não é algo que está acontecendo agora, então não é presente. Nem é algo que vai acontecer amanhã, então não é futuro. Então, restou ser pretérito, porque só existem esses três tempos. Só que o pretérito perfeito é uma ação que está concluída. É isso que vai indicar. E quando você observa sonhava, você olha, vê que isso ficou para trás e percebe que parece que esse ato de sonhar perdurou, teve uma continuidade, foi um hábito da pessoa. Então, é diferente o pretérito perfeito do imperfeito por causa desse detalhe. No contexto. Agora, na conjugação, você vai saber que o pretérito imperfeito do indicativo, para um verbo da primeira conjugação, vai ter desinência vá. Olha o exemplo, sonhava. Então, qualquer verbo da primeira conjugação vai ter essa desinência. Eu cantava, eu sonhava, eu estudava, e assim você vai seguindo, tendo alteraçõezinhas devido mudar de primeira para segunda ou para terceira pessoa, e também de singular para plural. Mas o vá vai prevalecer, certo? É a desinência. Mas se o verbo for da segunda conjugação ou da terceira conjugação, a desinência vai ser ia. Por exemplo, beber, eu bebia, partir, eu partia, e assim por diante. É bem claro que existem exceções, e lá vem de novo o verbo ser. Por exemplo, o verbo ser é da segunda conjugação. Se eu fosse aplicar esta regra de desinência, eu ia conjugar o verbo ser no imperfeito como eu cia, tu cias, ele cia. Estamos vendo que é totalmente incoerente, porque realmente ele não entra nessa regra aí. Ele foge à regra e eu vou conjugar eu era,
tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. É assim que é o verbo ser no pretérito imperfeito do indicativo. Os demais vão seguir o que foi colocado aí, quer dizer, a maioria, né? O verbo ser é uma exceção. Tem mais algumas, mas é só para já despertar você. O pretérito mais que perfeito, aqui você observa que nos outros tempos, todos nós estamos falando só da forma simples, ou seja, só um verbo na frase. Mas aqui o pretérito mais que perfeito, nós vamos falar da forma simples e da forma composta, porque este tempo é muito comum nas provas de concurso. Então, vamos logo sabendo que o pretérito mais que perfeito simples tem a desinência ra, mas é o ra sem acento. Veja o exemplo aqui, ó. Sonhara na infância com o lugar que visitei ontem. Então, sonhara é algo que já aconteceu. E eu visitei o lugar, também já aconteceu. Então, sonhara tem o ra, a desinência que acabamos de anotar aqui. Então, eu já identifico que isso é mais que perfeito. Agora, vejamos o contexto. O que ele indica? Ele indica uma ação passada antes de outra ação que também é passado. Ou seja, na frase, você tem referência a dois fatos que já aconteceram. Olha aqui, ó, sonhara na infância, então o fato de sonhar já aconteceu. Com o lugar que visitei ontem, então o fato de visitar também já aconteceu. Então você tem dois fatos já realizados nesta oração. E o fato que ocorreu primeiro foi o fato de sonhar. Então, por isso, ele está no pretérito mais que perfeito. Então, quando você referencia dois passados concluídos na mesma frase, na mesma oração, você vai colocar aquele fato que ocorreu primeiro no mais que perfeito. Ótimo. Só que no dia a dia nós não utilizamos o mais que perfeito simples. Ele é reservado só para a linguagem mais cerimoniosa. Nós utilizamos no dia a dia o mais que perfeito composto. Este aqui nós utilizamos toda hora. Por exemplo, você chega e fala, professor, eu tinha feito o dever, mas esqueci em cima da minha cama, por exemplo. Então, repare o que você fez na frase. Você fez referência a duas ações, a de fazer o dever e a de esquecer em cima da cama. E a de fazer o dever, claro que aconteceu primeiro. Primeiro você fez e depois esqueceu em cima da cama. Então, aí você está usando nesse tinha feito o pretérito mais que perfeito composto. Se você fosse utilizar o mais que perfeito simples, você ia falar, eu fizera o dever, mas o esqueci em cima da cama. Então, você não vai fazer isso porque nós não utilizamos a forma simples no dia a dia. Mas precisamos conhecê-la porque ela cai muito nos concursos e cai exatamente para você fazer isso. A banca vai lhe dar a forma simples e lhe perguntar qual a forma composta que corresponde. Então, você já sabe que por exemplo, sonhara, tinha sonhado. Mas não se deixe confundir. Esta forma composta é sempre assim, ó. É sempre com o verbo auxiliar ter ou haver. É ter ou haver. Aqui está o verbo ter. Tinha sonhado, mas poderia ser havia sonhado. E esse verbo ter ou haver estará conjugado no imperfeito do indicativo. Veja que o havia mesmo, eu havia, tu havias, ele havia sonhado, tá vendo? Está terminando com o ia, que é a desinência do imperfeito, quando o verbo é da segunda ou terceira conjugação. Só que o verbo ter não vai seguir isso aqui, que ele é igual ao verbo ser. Se você for aplicar o ia para o verbo ter, vai ficar eu tia, tu tias, ele tia, então não vai dar certo também. Então, por isso é diferente, tá? Aqui, ó, tinha, mas é o imperfeito. Então, já grave o imperfeito do verbo ser, grave o imperfeito do verbo ter, porque eles são diferentes da regra de desinência que nós anotamos anteriormente, certo? Mas saiba que para você ter o mais que perfeito composto, é sempre assim. O auxiliar
ter ou haver conjugado no imperfeito do indicativo, mais o particípio do verbo principal, certo? É sempre assim que você vai ter o mais que perfeito composto, ok? Passando para o futuro, ele pode ser do presente ou do pretérito. Isso quer dizer que o futuro do presente é quando você vai indicar uma ação futura, lógico, estamos falando de futuro, sem estabelecer relação com outro fato. É ela sozinha e pronto. Enquanto o futuro do pretérito também vai fazer referência a uma ação futura, lógico, ação posterior, mas é uma ação que vai estar condicionada à outra. Veja os exemplos primeiramente. Sonharei com a festa. Então, quando eu falo sonharei, eu não relacionei o ato de sonhar com nenhum outro fato. Simplesmente eu afirmo positivamente que sonharei com a festa. Mas, olha a outra frase. Naquele dia passou a manhã tranquilo, porque só sonharia com o acidente à tarde. Então, veja bem. Quer dizer que o contexto, que se a pessoa tivesse sonhado com o acidente na noite anterior, então ele não teria passado aquela manhã tranquilo. Então, você observa que esse fato de falar sonharia é algo que ainda ia acontecer, de acordo com o contexto que estamos colocando aqui, e ia acontecer depois de um outro fato que já aconteceu, que naquele dia passou a manhã tranquilo, porque só sonharia com o acidente à tarde. Então, esse sonharia está condicionado a esse fato que passou antes, amanhã, certo? Então, é por isso que ele se chama futuro do pretérito, porque é uma ação que vai acontecer, mas condicionada a outra que aconteceu antes. Vou lhe dar outro exemplo para esclarecer melhor, talvez. Vamos ver. Se você colocasse assim, olha, se eu estudasse mais, passaria num concurso. Se eu estudasse mais, passaria no concurso. Então, logo você já vê que a forma futura eu passaria. Agora, você observa que o contexto aqui de você passar no concurso está condicionado a você estudar mais. Então, primeiro você tem que estudar mais para depois você passar no concurso. Então, se você estudar, o futuro vai ser esse, passar no concurso. Então, por isso que a gente chama ele de futuro, ou chama de futuro do pretérito, porque quando essa ação for acontecer, é porque aconteceu outra antes com a qual ele estava relacionado, certo? Ou seja, relacionado porque dependente dessa. Para você passar no concurso, depende de você estudar antes, certo? Isso que é o futuro do pretérito. É o futuro que, para acontecer, ele está condicionado a algo que tem que acontecer antes. Por isso que ele é futuro do pretérito. Agora vamos às desinências. No futuro do presente, repare que, ó, futuro do presente, aqui eu tenho pré, então tem o ré, aí você já grava aqui o ré, ou então o rá com acento, são as desinências que você vai utilizar quando flexionar um verbo no futuro do presente. Por exemplo, eu sonharei, tu sonharás, ele sonhará. Nós sonharemos, vós sonhareis, eles sonharão. Então, você vai ver que o re ou rá vão estar presentes na conjugação. E o futuro do pretérito, que eu já tenho o ri na palavra, pretérito. Então, é justamente esse ri que vai ser a desinência de qualquer verbo que você for conjugar no futuro do pretérito. A terminação dele vai ter o ri, certinho? Ótimo. Passemos agora ao subjuntivo, no qual estudaremos 3 tempos também, só que sem subdivisões. Só presente, pretérito e futuro. Então, você sabe que tudo aqui no subjuntivo está condicionado a uma incerteza, a uma possibilidade. E o presente, por exemplo, convém que você pense melhor. Então, repare que esse pense está no subjuntivo, porque a pessoa não está dizendo que já pensou e nem que vai pensar. Mas é nesse momento presente, ela acha conveniente que essa ação de pensar aconteça.
E repare que tem uma conjunção que aqui, e você pode relacioná-la logo aqui para você se lembrar que nós vamos conjugar os verbos no presente do subjuntivo apoiados nessa conjunção. Por exemplo, mamãe quer que eu estude, mamãe quer que eu viaje ou que eu não viaje, eu quero que você estude mais, certo? Então, esse que, ou então a palavra talvez, certo? Por exemplo, talvez você passe num concurso, talvez você passe num concurso, se estudar mais. Então, talvez passe, espero que você passe, tá vendo? Ótimo. O pretérito imperfeito vai ser apoiado na palavrinha se, principalmente. É claro que pode ser a palavra talvez também, porque todos estão, como eu já disse, olha aí, ó, baseados na incerteza. E talvez é um advérbio de dúvida. Então, pode ser o talvez, dependendo do contexto, mas na maioria das vezes vai ser o se. E, agora, um detalhe. No presente, se o verbo for da primeira conjugação, a desinência vai ser e. E se o verbo for da segunda ou da terceira conjugação, a desinência vai ser a. Por exemplo, aqui, ó, pensar, né, que você pense. Então, a desinência é e. Que eu pense, que tu penses, que ele pense, que nós pensemos, que vós penseis, que eles pensem. Veja que o e foi em todas as pessoas. Agora, se o verbo for da segunda ou da terceira conjugação, por exemplo, beber, partir, segunda ou terceira, aí vai ser a desinência a, por exemplo, convém que você beba menos, convém que você parta amanhã de manhã, certo? Então, grave mais essa aí. E no pretérito imperfeito, a desinência vai ser sempre SSE. Veja bem, com uma preocupação como a minha, você talvez pensasse mais, tá vendo? Você pensasse mais. Ou então poderia começar assim, ó, se você pensasse mais, ou se você estudasse mais, então é o se, que eu já marquei para você, e sempre essa desinência. Isso é pretérito imperfeito. E futuro, lógico, um fato que ainda vai se realizar, mas sempre na incerteza, né? Não pode ser que sim, pode ser que não, porque é subjuntivo. Por exemplo, ele só vai responder se pensar. Então, aqui apareceu o se também, porque no futuro, o mais comum é você usar a conjunção quando, mas aqui também cabe a conjunção se. E as desinências que você vai usar para marcar que um verbo está no futuro do subjuntivo, são sempre estas aí, ó. R, res, R de novo, R-mos, R-des, rem. Veja bem, aqui é o verbo pensar. Se eu quiser conjugar o verbo pensar todinho, vai ficar assim. Repare que essas terminações vão estar lá. E quando eu pensar melhor, quando tu pensares melhor, quando ele pensar, quando nós pensarmos, quando vós pensardes, quando eles pensarem. Então, qualquer verbo que você for conjugar no futuro do subjuntivo, trará estas terminações aí, ok? Qualquer verbo. Então, assim, você já está pronto para os exercícios que resolveremos na próxima aula, se Deus quiser. Mas enquanto ela não chegue, você pode ir resolvendo. E depois a gente só confere na próxima aula. Tchau!